Olá, mulher da rede, como você está? Mais uma terça-feira, mais um vídeo entrando aqui no canal, mais uma palavra do céu derramada sobre nós, para que nós tenhamos mais fé naquele que é tudo para nós, naquele que domina sobre tudo e sobre todos, naquele que dá ordem aos mortos e eles voltam à vida. Então, se você tem alguma área na sua vida que você acredita que morreu, que está indo para o sepultamento ou já foi sepultado, lembre quem é Jesus e o que ele pode fazer na sua vida. E esse é o vídeo de hoje, esse é o tema do vídeo de hoje. Quando ele chega, ele ressuscita o que está morto. Amém? Vamos começar orando? Pai maravilhoso, obrigada por esse momento que estamos aqui com o coração aberto para Ti, que a nossa mente possa estar aberta, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, para que a Tua palavra entre, penetre, Senhor, e traga vida, traga restauração, devolva a nós a vida, tudo aquilo que aos nossos olhos parece estar morto. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida e alcançar os corações os quais o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá? A passagem de hoje está em Lucas 7, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. E é sobre a viúva de Naim. E é muito lindo porque nós sabemos que quando Jesus chega, a morte não pode estar ali, né? Quando Jesus chega, ele ressuscita o que está morto. Aonde Jesus está, a ressurreição, ele venceu a morte. E no seu ministério, aqui nessa terra, ele ressuscitou pessoas. Ele ressuscitou chamados, propósitos. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas e na sua vida também. Então vamos ler? Ó, logo eu vou ler aqui, vou ler não, vou ler na Bíblia porque eu gosto dos meus parentes, né? E eu escrevi, eu pus parênteses também quando eu escrevi. Então vamos lá. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, acompanhado de muitos discípulos e de uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que um morto, único filho de uma mãe viúva, estava sendo levado para sepultamento. Uma grande multidão ia com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu-se grande compaixão dela e disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou o esquife, o caixão, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Eu acho essa passagem muito linda e quanto ensinamento há aqui nessa passagem. Eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Sinto que preciso ler de novo. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, acompanhado de muitos discípulos e de uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que um morto, único filho de sua mãe, viúva, estava sendo levado para sepultamento. Uma grande multidão ia com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu grande compaixão dela e disse: Não chores. E aproximando-se, tocou o esquife e disse, o caixão, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. É tão lindo, é tão cheio de detalhes, tão poderosa essa passagem para as nossas vidas. Jesus, ele vê tudo o que estamos passando, tudo, simplesmente tudo. Pensa, ele estava acompanhado de muitos discípulos e uma grande multidão acompanhava ele. Jesus, ele não se distraía daquilo que o Pai o levava a fazer. E isso é tão importante para nós. No mundo de hoje, como o inimigo quer nos distrair do que nós precisamos fazer, do nosso propósito. E ele não se distraía.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que um morto, filho único de sua mãe viúva. Naquela época, a mulher viúva e sem filho, ela era como se fosse esquecida, né? Ela não tinha direitos, ela não tinha uma continuidade. E aqui eu vejo que Jesus, ele vê tudo o que nós estamos passando. Ele se compadece das nossas dores, das nossas perdas, dos nossos sofrimentos. E assim, hoje a dona tá que tá, né, dona? Vamos parar? Eu esperei, nós estamos pintando a casa, eu esperei os pintores irem embora, eu esperei tudo se acalmar. Aí a dona tá assim agora. Vamos se acalmar? E assim como Jesus, ele viu aquela mulher, ele se atentou àquela mulher. Aquela mulher não chegou a Jesus correndo, falando: Jesus, salva meu filho, ressuscita meu filho. Não, ela estava ali. E Jesus a viu. E Jesus falou para aquela mulher: não chores. E eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei o que você está sepultando. Eu não sei o que já foi sepultado na sua vida. Mas eu sei que Jesus, quando ele chega à ressurreição, quando ele chega, a morte não pode prevalecer. E essa mulher, ela não correu até Jesus. Ela não foi lá correndo pedir que o Senhor intervisse na situação que ela estava vivendo. Mas ele a viu. Ele olhou para aquela mulher. Ele viu a situação que aquela mulher estava passando. Viúva, perdendo seu único filho. E ele se compadeceu dela. Assim como ele se compadece de nós quando algo na nossa vida morre. Sabe, às vezes um sonho, às vezes um chamado, às vezes um relacionamento, um trabalho, um projeto, um filho, sabe, a perda de um filho no seu ventre. O Senhor, ele olha para você. O Senhor se compadece de você. Eu já dei esse testemunho aqui, nem tá no texto para contar, mas eu sinto de contar. Eu, antes da Antonella, da minha mais velha, que hoje tem 7 anos, já vai fazer 8, eu perdi 2 bebês. E o Senhor me viu. O Senhor me viu. E óbvio, né? Eu tinha ali uma vida com Ele e eu fui até Ele. E é isso que eu quero trazer para você. Se o Senhor viu aquela mulher sem ela ter ido até Ele, sem ela ter pedido nada a Ele, imagine a nós, sabe? Quando nós corremos ao Senhor, quando nós nos colocamos aos pés dele e declaramos, entregamos, confessamos tudo aquilo que nos angustia, assim como diz em Filipenses 4:6, e eu pus direitinho porque eu quero ler cada palavrinha desse versículo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Não é só por uma oração, mas é por súplicas. Sabe, o Senhor, em Salmo 51:17, também diz que ele, ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. E terminando o Filipenses 4:6, diz que levando conhecidas diante dele por oração e súplica, com ação de graças. Sabe, entendendo que ele controla tudo e todos, o domínio de tudo e de todos está sobre ele, está sob ele. Então, o que eu quero que você entenda e o que o Senhor traz para os nossos corações é isso. Sabe, isso me mostra o imenso amor dele. Ele se importa, ele se compadece de nós, da nossa situação, assim como ele se compadeceu da viúva de Naim. Então, assim, entenda isso, vá até ele, sabe, lance sobre ele um coração contrito. Ó, o significado de quebrantado, abatido, debilitado,
extenuado, fraco, aniquilado, destroçado, arruinado, abalado, desanimado, triste, constrangido, vencido, dominado, e de contrito, arrependido, compungido, pesaroso, penitente, mortificado. Quando nós recorremos a Ele, de forma alguma ele fica indiferente. Então, olha só o que diz o 51:17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Lembra, sacrifício é o ato de abdicar, renunciar ou oferecer algo de valor. Quando a gente sacrifica, então, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Sabe o que é um sacrifício? É você renunciar. Sabe quando você renuncia ao controle de tudo? Sabe quando você renuncia ao querer entender e controlar tudo? Sabe quando você renuncia a sua vontade? É sobre isso, sacrificar. Sabe, sacrificar. Então, sacrifício agradável para o Senhor é agradável quando nós abrimos mão de sermos as controladoras, de querer que tudo seja do nosso jeito. Para o Senhor é agradável, é o espírito quebrantado. Então, olha isso: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, quando você está abatido, debilitado, fraco, aniquilado, destroçado, e você se rasga diante do Senhor, levando tudo isso ao conhecimento dele. E aí ontem, antes de dormir, estava conversando, a gente estava orando com as meninas, e a Lala passou por algo ontem à noite, e eu falei para ela, eu sempre relembro elas, todos os dias, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Aí ela lá fez uma pergunta que ela já fez várias vezes. Ela falou assim, mamãe, mas ele já não sabe? Aí eu falei, ele sabe, filha. Ele sabe de tudo. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, ele é onisciente. Ele sabe tudo. Mas ele precisa ouvir da nossa boca. Ele precisa ver o nosso coração totalmente entregue a ele. Para aí sim ele agir. Para aí sim ele entrar, te ajudar, porque ele não despreza esse que se entrega a ele. Esse que fala para ele, pai, eu tô dilacerada. Eu tô assim, abalada, eu tô vencida, eu tô desanimada com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que se levantou, mas eu preciso de ti. Eu quero colocar aos teus pés, como nós lemos em Filipenses, eu quero colocar diante de ti tudo que está me deixando inquieta, tudo que está me causando dor, tudo que está me dilacerando. Quando nós declaramos e confessamos tudo isso ao Senhor, ele entra e ele se compadece da sua situação. E o processo começa a acontecer. Sabe, quando nós entendemos o poder que há em ser vista pelo Senhor, nada mais importa. Sabe, nada mais importa. O que importa para nós nessa vida é Ele saber quem somos. É Ele olhar e falar, eu me agrado do seu coração, eu te conheço muito bem, eu sei quem você é, eu sei a situação que você está passando e eu não vou deixar essa situação te vencer. Sabe? É isso que o Senhor quer, essa certeza que o Senhor quer, que Ele nos vê e se compadece de nós. E e eu coloquei aqui, né, quando a gente abre mão, abdica, renuncia o controle da situação, o controle dos sentimentos, de querer entender tudo, e a gente vai ao Senhor com o espírito quebrantado, se rasgando em verdade, mostrando o abatimento da nossa alma, entregando a Ele o controle, mostrando nossa fraqueza, mostrando que estamos destroçadas, tristes, desanimadas, arrependidas de estar em um lugar de não buscar sua ajuda.
Ele não nos despreza. Pelo contrário, é agradável a Ele nossa rendição. Ele vê que o orgulho não nos domina, não prevalece de forma alguma na nossa vida. Porque quando a gente não quer ir a este lugar para falar com o Senhor, para se rasgar, para declarar que, ó, não é sobre mim, não é sobre minha força, não é sobre a maneira que eu posso, porque aquela mãe, ela não podia trazer a vida, o seu filho. Apenas Jesus podia fazer isso. Então, tem situações na nossa vida e inúmeras situações na nossa vida que nós não podemos fazer nada. Apenas uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Só Jesus pode entrar e transformar, restaurar e ressuscitar o que morreu. E é tão real, né, que o Senhor, ele ama ver a nossa verdade, que lá em Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe aquelas pessoas, esses dias conversando com uma amiga minha psicóloga, ela simplesmente falou assim: quando um paciente, a primeira pergunta que eu faço para um paciente é: você quer ser ajudado? Você acha que você precisa disso? Quando ele fala não, eu falo: então tá bom, então você não precisa, tá, pode ir. E eu vejo da mesma forma com o Senhor. Sabe, se nós temos aquela altivez, aquela soberba em achar que nós não precisamos do Senhor, Ele nada vai fazer. Porque se nós não precisamos dele, por que ele vai se envolver? Ele é respeitoso. E eu até disse isso para ela lá ontem. Eu falei, filha, o nosso Deus, ele é um Deus respeitoso. Ele é um Deus, sabe, maravilhoso. Ele só entra, ele só nos ajuda, ele só restaura. Agora, para nós, o que a gente mostra para ele que precisa de ajuda. Aí ela falou isso. Ela falou: se a pessoa chega falando assim, ah, não, a minha mãe acha que eu preciso de terapia. O meu marido acha. Ela fala, ah, então tá bom. Porque se a pessoa não vê que precisa de ajuda, não adianta. Simplesmente não adianta. Sabe? E Deus, ele pensa da mesma forma. Agora, quando você se rasga, quando você é humilde de coração diante de Deus, ele vai agir, ele vai se compadecer da sua causa. E isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E a graça é o que nos ajuda a realizar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Então o Senhor, ele entra e ele nos sustenta. Ele resiste àquele que é soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E a graça é aquilo que nos ajuda a realizar tudo aquilo que ele nos ensina. Sem a graça dele, nós não conseguimos dar um passo em direção à palavra dele. Não tem como. E, e ele ressuscita em nós tudo o que precisa de vida. Tudo. Quando ele entra, quando nós somos humildes, quando nós nos rasgamos diante dele, ele entra e ressuscita. Ele entra e traz vida em tudo que precisa na nossa vida. Tudo, em todas as áreas. Sabe? Traz vida à sua identidade, traz vida ao seu casamento, traz vida à sua mente, traz vida a mentiras que foram lançadas sobre você, restaurando a sua identidade. E o seu poder é tão grande, olha só, o poder dele é tão grande que diz no 14, e aproximando-se, tocou o esquife, tocou o caixão e disse, ele tocou o caixão e disse, ele disse, e ele só disse isso. Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele só precisa dizer isso na sua vida. E ele quer dizer isso na sua vida. Lembre, ele vê você, ele se compadece de você, ele te ama. Ele te ama. Lembra que ele se entregou por você? Ele te ama. E isso é tão lindo, que simplesmente ele quer fazer isso pela sua vida.
Ele quer se compadecer de você. Ele quer tocar no caixão e dizer: jovem, eu te digo, levanta-te. Quando Jesus dá uma ordem, nem a morte resiste, nem o que está morto resiste. Tamanho o seu poder. Quantas coisas ele já fez por você. Fecha seus olhos, sabe? Medita nisso, pede para o Espírito Santo te trazer à memória o que te dá esperança. Pede ao Espírito Santo para que você lembre das coisas que Jesus fez por você e que muitas vezes a situação que você está passando tá colocando tanta terra, tanta terra, que você não está conseguindo ver o que o Senhor já fez na sua vida. E Ele quer dizer, levanta-te, aquilo que está morto na sua vida. No versículo 15, diz assim: então, o que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. E é muito lindo, porque ele ressuscita e ele devolve a mulher, ele entrega. Essa parte do entregou a sua mãe é tão claro, é tão lindo entender que ele estava devolvendo a ela aquilo que era dela. Ele irá ressuscitar o que está morto na sua vida, irá devolver a você, para que você cuide do que é seu, para que você tome posse daquilo que Deus te deu. É muito lindo porque Deus, ele deu esse filho a essa mulher. E Jesus, ele ressuscita este filho que tinha morrido e entrega-o de volta a essa mulher. E é muito lindo, muito lindo. Ele ressuscita e devolve a você o que você acha que está morto. No versículo 16 diz assim: todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. E o que ele fará na sua vida trará grande temor às pessoas, e pessoas glorificarão a Deus. Sabe, quando Deus ele faz algo, nós vemos ressurreições que Jesus fez, o ressuscitar da filha de Jairo, o Senhor fez ali, né, no secreto. Mas essa não, essa foi na frente da multidão. Sabe, Jesus estava ali com a multidão cercando ele, lembra? A multidão cercava ele, muitos discípulos estavam com ele. E ele simplesmente fez tudo isso e gerou grande temor. E todos que estavam ali glorificavam a Deus. E isso vai acontecer na sua vida. O que Deus vai ressuscitar, o que Jesus vai falar, levanta-te. Todos verão e glorificarão a Deus por isso. Sabe, muitas vezes acontece uma morte momentânea nas nossas vidas para que o nome de Deus seja glorificado por muitos, porque muitos verão que essa morte resultou numa ressurreição. Jesus chegou, tocou e ressuscitou, para que a glória dele seja vista. Lembre, né? O Senhor, a gente não entende, a gente vê até a montanha. O Senhor vê além da montanha. Então, se ele precisar fazer algo para que o nome dele seja visto por muitos e para que muitos tenham temor a ele, e lembre, temor é obediência, respeito, amor a ele. Ele vai fazer, ele vai fazer. E ele vai te dar forças para passar por isso. Por isso, nós precisamos estar tão perto dele, para que nós possamos ter a sombra do Onipotente sobre nós. E ele vai nos ajudar. Lembra que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele chorou antes? Ele já sabia o que ele ia fazer.
mas ele chorou, ele se compadeceu da dor que as irmãs, que todos ali estavam sentindo. Ele também sentiu dor, mesmo sabendo o poder que havia nele. Então, assim, muitas vezes as situações, sempre, né? Uma situação que morre nos faz chorar. Mas Jesus vem com vida para nós. Jesus vem trazendo vida, vem trazendo restauração, vem trazendo libertação, vem trazendo transformação. E é muito lindo, é muito lindo. É só nós termos a certeza de que aonde há morte, quando Jesus entra, a morte não prevalece. A vida volta a existir. É essa fé que nós precisamos ter. Sabe, com Jesus não tem como continuar igual. Com Jesus é diferente, é diferente. E é isso que eu quero que você guarde muito, muito bem no seu coração. Por onde Jesus passa, nada permanece da mesma forma. Até um morto não permanece morto. Ele ressuscita. Então, não importa a sua situação, em Jesus consiste todo o poder. Amém? E eu quero, nesse momento, orar por você e eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que está morto na sua vida. Que você possa agora se despir de todo o seu orgulho, sua vaidade e declarar ao Senhor tudo que dói, tudo que corrói, tudo que está dilacerando o seu coração, para que aí sim Ele possa entrar com vida e se compadecer de você. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, obrigada, te agradecemos pelo teu imenso amor. Jesus, nós te agradecemos pelo poder que há em ti, que há no teu nome. Nós te agradecemos porque aonde o Senhor entra, a vida, aonde o Senhor entra, morte nenhuma pode prevalecer. E nós te louvamos por isso, Pai. Neste momento, contemple o coração de todas estas mulheres, de quem está assistindo. Senhor, contemple, o Senhor contempla cada coração, cada luto que elas estão passando, cada área da vida delas que algo veio a morrer. Em teu nome, Jesus, agora com os teus olhos de poder, com a tua mão de poder, vá até cada uma das tuas filhas, cada um desses corações que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai, lance a palavra, levanta-te, para que situações sejam ressuscitadas, sejam transformadas, para que o que está morto volte à vida, para que o que está morto volte a respirar e que elas possam ver o teu grande poder e que todos em volta delas possam ver o poder que há em ti, Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai, para que todos glorifiquem o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós sabemos que Tu podes todas as coisas e Tu contemplas todas as coisas. E diante de Ti estão os nossos corações. Está tudo que nos angustia, está tudo que nos preocupa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que neste momento esses corações possam estar falando contigo com orações e súplicas, Pai. E após isso, que nós possamos dar ações de graças por quem Tu és. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és aquele que governa sobre todos e sobre todos e tudo. Tu és aquele que muda situações, muda cenários. E nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, aquele que nos ama e que inclina os seus ouvidos para nós. E nós já te agradecemos, porque o Senhor já ressuscitou aquilo o qual o Senhor precisa ressuscitar. Nós te louvamos por isso, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Ai, como ele é lindo. Eu fico batendo palma aqui, ó. Bem no microfone. Aguenta aí. Glória a Deus. Ah, mulher. Como Jesus é lindo, como ele nos ama.
Sabe, não se importe com nada que você ouvir. Viva a sua vida com uma entrega total ao Senhor. Só quem vive nesse lugar sabe o privilégio que é estar nesse lugar. E não importa nenhuma voz, ninguém a falar algo para você. O que importa é a voz do Pai. Um Pai feliz com o seu coração, um Pai feliz com a sua entrega, um Pai feliz com a sua verdade. Isso é o que importa. E que você viva ressurreições em muitas áreas da sua vida. E se você sentir no coração de me escrever testificando, eu vou ficar muito feliz de acompanhar. Nas reuniões de mulheres que nós temos aqui, é, é tão gostoso, né? As amigas falando, testificando. E eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa e quase toda hora ela fala assim, Pri, quer ouvir a bênção de hoje? E assim, gente, eu fico muito feliz. Eu fico muito grata a Deus, porque é sobre isso, é viver uma vida na plenitude que Ele tem para nós. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor alcance o teu coração e que você seja grandemente abençoada nessa semana. Sabe, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a esperança que é a palavra de Deus a outras mulheres, a outros corações. Em nome de Jesus, que a sua vida seja tocada pelo Senhor. Te amo, mulher. Fica bem essa semana e até semana que vem.